Pessoal, vamos então agora para a nossa volta. Na verdade, é uma volta ao antigo nome de um quadro que já tem há 2 anos aqui no canal. A gente vai comentar muito agora sobre os personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História. Personagens da História. Para a volta do nome Personagens da História, voltando a ser ao vivo, né, durante o tempo do Bandeirada, ele era incluso dentro do programa de segunda-feira. E nada mais justo do que falar deste britânico que nasceu no dia 26 de dezembro de 1958 e é engenheiro de profissão, já foi piloto e é um dos maiores projetistas da história da Fórmula 1. Estou falando de Adrian Martin Newey, que também é Sir. Ele tem a ordem do Cavaleiro, né? Oficial da Ordem do Império Britânico, Seagrave Trophy. Chique. Chique são os carros que ele faz, pessoal. A carreira dele que começou depois de se formar. Ele nasceu na cidade de Colchester e se formou. Quero pegar a escola que ele se formou. Ele se formou na 19th Century Pierce School Building. E lá ele foi obrigado a se expulsar, porque ele aprontou algumas coisas por lá. Ele acabou ganhando um grau de primeira classe na Universidade de Southampton, em 80, em engenharia aeronáutica. E aí ele foi para a Fórmula 1. Ele conseguiu uma vaguinha logo imediatamente após se formar. E sabe onde ele começou a trabalhar, pessoal? Na Fittipaldi. Ele era da equipe do Harvey Postlethwaite, de quem a gente já falou aqui, inclusive. No ano seguinte, ele já se destacou tanto que no ano seguinte ele foi chamado pela March, que não vinha bem das pernas. Ele continuou indo mal das pernas. Mas ele também estava incluso no projeto da Fórmula 2 da March. Tanto que ele ficou um período sendo engenheiro de corrida do Johnny Cecotto na Fórmula 2. E aí ele começou de fato a desenhar carros. Dentro da March, o primeiro projeto dele foi o GTP, que ganhou 2 títulos do INSA, que foi em 83 e 84. Inclusive ganhando as 24 horas de Daytona de 1984. Aí ele foi para o projeto da Indy, o projeto da March para a IndyCar, trabalhar como também engenheiro de corrida e projetista da True Sports, com um certo Bob Rahal. Fez uma amizade muito grande, eles até hoje são amicíssimos. Ganhou o campeonato de 85, o carro dele, o 85C, ganhou o campeonato da kart em 85 com o Al Unser e ganhou as 500 milhas de Indianápolis com o Dennis Sullivan. No ano seguinte, ele foi para Krakow para se tornar engenheiro do carro do Michael Andretti. Só que o modelo 86C que ele já tinha desenhado para a March ganhou o título da kart e as 500 milhas de Indianápolis de 86 com o Bob Rahal. Aí no fim de 86, ele acabou sendo chamado para
ir para Lola, para a equipe Lola Haas, que corria na Fórmula 1, num esforço para tentar melhorar seu desempenho, melhorar as coisas, só que o time encerrou suas atividades no fim de 86. Aí ele voltou para a Indy e foi se tornar engenheiro de corridas do Mario Andretti na Newman Haas. Na Newman Haas. Ficou um ano lá. A March chamou ele de volta para a Fórmula 1, quando a March voltou para a categoria, que foi renomeada a equipe como Leyton House. Ele fez o primeiro carro 88-1, que foi muito mais competitivo do que se esperava. O Capelli terminou em segundo em Portugal. Se bem que aquele GP de Portugal foi uma maluquice, mas enfim, o que importa é o resultado. Ele terminou em segundo. E no GP do Japão ele chegou a ultrapassar o Prost na corrida, até começar a ficar um pouco mais para trás. O ano de 89 não foi tão bem assim, mas o Gugelmin foi pódio em Jacarepaguá. Foi o único pódio do Gugelmin na equipe. Aí veio o ano de 90. Em 90, ele ganhou uma promoção para ser diretor técnico da equipe, além de continuar como projetista. Só que os carros do Newey já apresentavam uma característica muito positiva, mas em alguns lugares muito negativa. O carro era impecável em pistas que eram tapete. Só que com pistas que tinham um pouco mais de ondulação, o carro sofria. Um grande exemplo disso foi no México. Os dois carros foram desclassificados. Não correram. Ficaram na classificação. Na época que 30 carros iam para a classificação, mas só os 26 primeiros conseguiam a vaga no grid. Os dois ficaram fora. O Newey acabou demitido da Leyton House. Na corrida seguinte, a teoria dele teve a sua razão. Tanto o Capelli quanto o Gugelmin passariam a corrida inteira sem fazer pit stop. Eles largaram com o pneu mais duro e foram embora a corrida toda. Eles estavam liderando a corrida. O Gugelmin, os dois carros tiveram problemas de motor. O Gugelmin teve um problema muito cedo, acabou abandonando a corrida, e o Capelli no final. Lá pro final, o motor começou a pifar. Ele estava liderando a corrida, Ivan Capelli. O Prost acabou ganhando, o Capelli se segurou em segundo, completou na segunda posição. Muita gente declarou como festa, outras nem tanto. Mas se não fosse problema de motor, provavelmente daria dobradinha da equipe. Óbvio que o talento do Adrian Newey já estava meio que destacado. E quem que notou isso e trouxe voando a Williams? Especialmente Patrick Head, que, palavras do próprio Newey, que é muito agradecido ao Patrick Head, que não poupou nenhum tipo de esforço para trazer o Adrian Newey para sua equipe. Nascia a era Newey na Fórmula 1. De cara, um carro muito bom que sofreu problemas com eletrônica, com motor, vários problemas na Williams, que fizeram com que o Senna abrisse uma grande vantagem no início do campeonato e depois só administrasse. Só que no final do ano a Williams já estava muito melhor. E tanto o Newey, o Frank e o Patrick diziam: 92 as coisas vão mudar. E mudou mesmo, né? Porque foi uma sombra. Aquele FW14 é um dos carros mais perfeitos da história do esporte motor. Foram 17 vitórias com ele, 21 poles, 289 pontos no total de tempo que ele andou, tanto em 91 quanto em 92. 92 foi só aquela adaptação com o FW14B, mas que era o mesmo carro. E o Mansell foi campeão do mundo. Nigel Mansell sobrou na turma. Por mais que o Senna tivesse esgoelado para tentar, o Senna acabou em quarto naquele ano.
A Williams passeou. Mansell campeão, Patrese vice. Bom, os dois estavam de saída da equipe, vieram Alan Prost e Damon Hill. Veio o FW15 também. Prost nas corridas... Até Mônaco estava equilibrado o campeonato, depois o Prost disparou de vencer, o Senna teve vários problemas e... Enfim, título para ele. Aí veio o 94, né? 94 com FW16, que a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Foi aquele acidente fatal do Ayrton Senna. As dúvidas foram colocadas, erro de projeto e tudo mais que pode ser dito. A Williams foi inocentada de todas as acusações de, imagina que vergonha, homicídio culposo. Depois que a morte do Senna ficou declarada que foi graças a graças não, né? Foi devido à barra de suspensão que perfurou o capacete e a cabeça dele. Ainda assim, o Rio lutou pelo título até a última corrida, quando foi jogado para fora pelo Schumacher. E a Williams ainda foi campeã dos construtores, porque o Mansell conseguiu bons pontos, o Coulthard também, e o Benetton tinha Jos Verstappen e J.J. Leto, né? Aí em 95 não teve jeito. Em 95 o FW17 foi superado pelo talento de Schumacher e da Benetton, que se em 94 a Benetton tinha feito alguns trambiques, em 95 não teve dúvida alguma de sua capacidade. Teve a história do Flávio Briatore fazendo rolo lá com a Ligier para roubar os motores Renault para ele, mas dentro da pista o Schumacher barbarizou. Não teve o que o Newey pudesse fazer. A redenção veio em 96, quando a Williams era a única equipe que sobrava no campeonato. O FW18 funcionou muito bem, foram 12 vitórias, 12 poles, 11 voltas mais rápidas, um assombro de performance, com o triunfo das 16 corridas, 12 vitórias para o Rio e para o Villeneuve. O Schumacher venceu outras 3 e o Panis venceu em Mônaco. Título para Damon Hill, mais que merecido. E aí, no ano seguinte, o FW19, o último projeto de Adrian Newey na Williams, o caneco conquistado com Jacques Villeneuve. Quinto título dele. Dentro da Williams. Aí ele foi para a McLaren. Ron Dennis abriu os olhos e disse, e bateu o martelo, é meu. Na McLaren ele ficou até 2006. Bicampeão com Mika Hakkinen, mas em 99 o campeão dos construtores foi a Ferrari, mas mesmo assim projeto MP4/13 e MP4/14, 2 carros espetaculares. O MP4-15 lutou pelo título até o fim, 7 vitórias no ano para Hakkinen e para Coulthard, que lutaram pelo caneco até o final. Em 2001, o Coulthard foi quem lutou pelo título até certo ponto, porque o Schumacher aí começou o Schumacher a sobrar. Ainda assim, o único ano que a McLaren ficou fora do pódio nos construtores foi 2004 com o MP4-19, que era o carro do bico Tamanduá, que foi muito mal no começo do ano, foi horrível no começo. Remodelado, venceu o GP da Bélgica naquele ano. A curiosidade fica para 2003, né? Quando estreou naquele ano o MP4-17, que era o carro de 2002. E aí foi para 2003 com esse carro. Vamos começar com ele e ver o que dá. Foi. Temporada toda. Kimi Räikkönen lutou pelo título até a última corrida com o carro do ano anterior. Até hoje permanece um monte de história. Foi incompetente, foi opção, ninguém sabe a verdade. Aí, em 2007, a Red Bull tinha chegado lá com festa, a empresa das latinhas, aquela coisa toda, fez a proposta para tirar Adrian Newey da McLaren. Ele chegou como chefe
chefe do departamento de tecnologia, além de projetista. Veio o RB3, não fez lá muita coisa. Veio o RB4 e os modelos da Toro Rosso, tá? Ah, não é o mesmo carro. Tá. Acreditem nisso. Em 2008, o carro da Toro Rosso ganhou uma corrida com o Vettel. Aí em 2009 o Vettel se juntou. Aí foram 6 vitórias. Naquele ano que a Brown se destacou e a Red Bull começou a se destacar também. Terminou o ano com o melhor carro, apesar da segunda colocação nos construtores. De 2010 para 2013, sobrou na turma. Sobrou. 4 títulos de pilotos, 4 títulos de construtores, um assombro com Sebastian Vettel, que só foi barrado pela era híbrida, onde a Mercedes começou a dominar. Aí, quando a aerodinâmica não era mais tão importante, e sim os motores, quem se deu bem foi a Mercedes. Até 2020 só deu Mercedes. Em 2020 eles começaram a forçar um pouquinho mais. Já incomodaram um pouco mais. Teve vitórias nesses anos. Só 2015 que não teve nenhuma vitória. Ricciardo e... Nem o Ricciardo conseguiu vencer corrida e nem o Daniel Kvyat conseguiu vencer. Foi o único ano. Todos os outros tiveram vitórias. E 2015 foi o único ano desses todos que também não terminou no pódio. Segundo, quarto, segundo, terceiro, segundo. Aí vem 2021. E aí recomeça novo período dominante com Max Verstappen. 4 títulos de pilotos, mas só 2 de construtores. Em 2021, quem fechou nos construtores foi a Mercedes. Em 2024, foi a McLaren campeã e a Ferrari vice, com a Red Bull apenas na 3ª posição. Mais uma página se fechou, que a partir do ano que vem, ele vai... Como é que se diz? Uma nova empreitada. Não só como projetista, não só como chefe do departamento técnico, mas como acionista, mesmo que minoritário, da Aston Martin. Também vai a peso de ouro para buscar o Newey, para fazer todos os seus projetos e impulsionar a equipe. Ele que é doutor, né, doutor honorário de ciência na Universidade de Sussex, em 2013 ele ganhou esse título, e doutor honorário de engenharia na Universidade de Oxford Brookes, também em 2013. Em 2017 ele lançou seu livro How to Build a Car, traduzindo como construir um carro. E ele tem uma participação nas 24 horas de Le Mans, quando ele correu na categoria GT2 com uma Ferrari F430 com a equipe F-Corse. Chegou na 4ª posição da sua classe e 22º no total. Então ele pode dizer que ele completou uma prova em Le Mans. Gostaram, pessoal? Gostaram da homenagem ao Adrian Newey? Tenho certeza que vocês gostaram. O quadro do Personagens volta no ano que vem. A gente espera dar continuidade a tudo isso.